Como nós já estudamos, o populismo é aquela estratégia política de líderes carismáticos de despertarem a adesão das massas trabalhadoras por meio de um fenômeno paternalista e personalista, buscando um equilíbrio entre as classes trabalhadoras operárias e as elites capitalistas industriais ou mercantis. Na América Latina, entre os anos de 1930 e 1960, surgiram vários líderes carismáticos populistas. No Brasil, nós já estudamos o Getúlio Vargas. Porém, nos outros países, os mais importantes foram o Jacobo Arbenz, da Guatemala, Juan Domingo Perón, da Argentina, o Lázaro Cárdenas, do México, e o Jaime Rodós, do Equador. Uma das principais características do populismo era justamente a sustentação do poder com base na grande popularidade, estimulada por ações de propaganda, distribuição de renda, reforma agrária, assistência social ou aprovação de legislações trabalhistas. Dessa forma, esses políticos buscavam estabelecer uma política nacional de afirmação em relação às grandes potências. Porém, isso não resultou necessariamente numa ruptura com os mecanismos de dependência. O mais importante líder populista do México foi Lázaro Cárdenas, que governou o país entre 1934 e 1940. Cárdenas fortaleceu o Estado para evitar as interferências estadunidenses e realizar reformas que beneficiassem o país, a burguesia nacional e os mais pobres. Portanto, esse presidente implantou uma reforma agrária, medidas desenvolvimentistas e nacionalistas, intensificou obras públicas, nacionalizou ferrovias, renovou o sistema bancário público e ofereceu crédito à população por instituições financeiras, além de criar a Companhia Petrolífica Mexicana. O presidente Cárdenas incentivou a produção de petróleo e a indústria de bens de produção, tornando-se essas as bases da economia mexicana, consolidando um crescimento que estimulou a migração de camponeses mexicanos para as grandes cidades. Ao final do governo dele, a economia mexicana estava modernizada e modificada. Após o seu governo, foi criado o Partido Revolucionário Institucional, que governou o México até o ano 2000. Porém, as reformas e modernizações que o Cárdenas iniciou não se mantiveram e o país voltou a ficar pobre. No início do século XX, a Guatemala havia passado por uma ditadura de mais de 10 anos. Essa ditadura acabou em 1944 com a Revolução de Outubro, que estabeleceu bases de um regime democrático no país. Entre 1951 e 1954, o coronel Jacobo Arbenz Guzmán foi presidente da Guatemala. Ele implantou uma política desenvolvimentista e nacionalista, voltada para obras de infraestrutura, renovação produtiva. A principal ideia desse presidente era acabar com a estrutura latifundiária guatemalteca e a exploração sobre a mão de obra do seu país, além de implantar uma reforma agrária. Realizando a reforma agrária, o presidente Guzmán entrou em conflito direto tanto com as elites proprietárias guatemaltecas quanto com a companhia americana estadunidense United Fruit Company. Os conflitos resultaram num golpe militar. Esse golpe militar acabou dando origem a longos períodos de governos ditatoriais militares, que se empenharam numa verdadeira guerra civil travada contra os grupos guerrilheiros de esquerda guatemaltecas. A Guatemala só voltou a ser uma democracia em 2015. E de lá para cá, o país anda lutando para restabelecer as suas bases econômicas. Jaime Rodós Aguilera foi presidente do Equador entre 1979 e 1981. Esse presidente pretendia nacionalizar a extração do petróleo equatoriano. Porém, isso contrariou os interesses das empresas estadunidenses instaladas no seu país. O governo de Aguilera não chegou até o final. Ele foi interrompido de forma abrupta por um acidente de avião no qual todos os passageiros morreram, incluindo o presidente. Muitas pessoas na época acreditaram que esse acidente havia sido uma sabotagem perpetrada pela CIA, mas isso nunca foi comprovado.
O general Omar Torrijos foi o chefe de Estado do Panamá. Ele era líder máximo da Revolução Panamenha e comandante em chefe da Guarda Nacional do Panamá. O grande feito desse presidente foi conseguir nacionalizar o Canal do Panamá, tirando essa instituição das mãos dos Estados Unidos. O presidente Omar Torrijos morreu no mesmo acidente que matou Jaime Roldós, em 1981. Os dois estavam no mesmo avião. O coronel Juan Domingo Perón foi o político populista mais importante da Argentina. Porém, quem tinha realmente popularidade e o amor do povo era sua esposa, a Eva Perón. A Eva Duarte era uma atriz do rádio que tinha um programa super popular e essa figura ajudou a eleger o Domingo Perón como presidente. Os dois se casaram e ela se tornou a primeira-dama. Devido à enorme popularidade da primeira-dama, é impossível estudar o governo de Juan Domingo Perón sem falar da Eva. Ambos desenvolveram a indústria de bens de consumo e realizaram obras de infraestrutura, além da nacionalização das ferrovias argentinas. Embora Perón tenha sido um líder populista e tenha tomado várias medidas nacionalizantes para o seu país, ele era extremamente autoritário. Ele aumentou a propaganda oficial, interferiu no sistema de ensino e intensificou a influência estatal nos sindicatos. No início do seu segundo mandato, a sua esposa Eva Perón faleceu de um câncer no útero. Assim, tanto Perón quanto a sua segunda esposa não tiveram a popularidade necessária para se manterem no governo até o final do mandato. Portanto, em 1952, sofrendo fortíssima oposição, Juan Domingo Perón precisou renunciar ao cargo e se exilar na Espanha. A sua renúncia gerou uma séria crise política na Argentina, com resistência das forças trabalhistas e sindicalistas contra as elites argentinas. Isso fez com que a Argentina entrasse, pouco tempo depois, em uma ditadura militar. Então, queridos, esse foi um resumão com as coisas mais importantes desses presidentes da América Latina. Qualquer dúvida, é só me procurar. Um beijo!